Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, iremos iniciar mais um estudo bíblico da parte do Senhor, onde nós iremos tratar do assunto que é a Páscoa. E o texto que eu quero usar com os irmãos é Êxodo capítulo 12 e o versículo 11, para a glória de Deus. Mas antes de nós adentrarmos nesse texto, eu já quero pedir que você compartilhe, ative o sininho, tá bom? Para receber mais notificações. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa seu like, que isso nos ajuda e fortalece ainda mais o nosso canal. Então, o texto que eu quero usar, como eu falei, é Êxodo capítulo 12 e o versículo 11, para a glória de Deus. Você que pode, acompanha comigo em nome de Jesus. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, o vosso sapato nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Quando o povo ficou sobre o governo de Faraó, a Bíblia vai dizer que eles sofreram mais de 400 anos. Quando a gente entra em Êxodo capítulo 3 e o capítulo 4, nós vamos presenciar que Deus levanta Moisés para ser o libertador daquele povo hebreu, que posteriormente seria chamado os judeus. Qual é o papel de Moisés? O papel de Moisés é comparecer diante de Faraó para entregar uma mensagem. Olha que interessante. E a mensagem que Moisés vai levar até Faraó é: deixa ir o meu povo. Tudo na nossa vida ela tem um prazo diante dos céus. Às vezes Deus permite nós passarmos por momentos difíceis, constrangedores, de abandono, sofrimento. Mas isso não quer dizer que Deus nos abandonou. Tudo isso tem um prazo de validade. O povo está sobre cargas pesadas. Faraó aumenta, duplica ainda mais, para que o povo não se concentre em Deus. Mas o povo começa a clamar. E aí eu aprendo que a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Aleluia. Olha como o nosso Deus, ele é um Deus poderoso. Ainda que nós não entendamos os trabalhar do Senhor, nós devemos confiar que tudo está sobre o seu governo e sobre o seu controle. A Páscoa, ela foi, em Êxodo capítulo 12, celebrada pela primeira vez. E nós temos algumas coisas que nós precisamos observar. Se você abrir lá em Êxodo capítulo 12 e acompanhar, nós vamos ver que tem os pães asmos e com as ervas amargosas. E ainda tem o cordeiro e o sangue do cordeiro. Depois de os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó passarem mais de 400 anos servindo no Egito, Deus decidiu libertá-los da escravidão. Ele suscitou Moisés e o designou para o líder do Êxodo. Em obediência ao chamado de Deus, Moisés compareceu perante Faraó e lhe transmitiu a ordem divina: deixai meu povo ir. Entenda uma coisa: quando mexe com nós, não estão mexendo só com nós, estão mexendo com Deus. Essa é a grande diferença. Quando calúnia, quando faz fofoca, eles não estão mexendo só com nós, eles estão mexendo com Deus, porque nós somos o povo dele, nós somos sacerdócio real, nós somos a geração eleita, que Deus separou, aleluia, para o seu próprio louvor. Então não pense que eles vão caluniar, xingar, fazer o que for, e Deus não vai intervir nisso. Pode até parecer que Deus não está no controle, aleluia, mas uma hora a cobrança ela vai vir, uma hora a cobrança chega. Para Faraó estava tudo bem, estava tudo bom,
Imagine eles trabalhando, fazendo tijolos, cargas pesadas, e o povo talvez pensando, cadê a promessa? Nós somos da descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó. Será que Deus nos abandonou? E Deus, no meio de um momento difícil, Ele sempre vai arrumar uma estratégia para libertar o seu povo. Para conscientizar Faraó da seriedade dessa mensagem da parte do Senhor, Moisés, mediante o poder de Deus, invocou pragas como julgamentos contra o Egito. No decorrer de várias pragas, Faraó concordava em deixar o povo ir, mas a seguir voltava atrás. Uma vez a praga assustada, soou a hora da 10ª e derradeira praga, aquela que não deixaria os egípcios nenhuma outra alternativa, senão a de lançar fora os israelitas. Deus mandou um anjo destruidor através da terra do Egito para eliminar todo primogênito, desde os homens até os animais. Êxodo capítulo 12, versículo 12. Acompanhe comigo. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou, aleluia, o Senhor. Visto que os israelitas também habitavam no Egito, como poderia escapar do anjo destruidor? Deus vai enviar o anjo destruidor para a terra do Egito. Só que não tem só os primogênitos do Egito, dos egípcios, mas tem os primogênitos dos hebreus, que se tornaria judeus mais para frente. Ainda tinha. E qual ia ser a distinção? Porque o anjo, ele vem para cumprir uma ordem. A ordem é todo o primogênito. O anjo, quando ele vem, irmãos, ele vem com um propósito específico. Ele não muda o que Deus determinou. Ele desce para agir conforme o que Deus, aleluia, manda. E a ordem de Deus é: destrói todo o primogênito, desde os filhos até os animais. Só que o povo de Deus estava no meio. E qual é a diferença nossa? Aleluia, eu sinto uma graça. Qual é a diferença nossa para o mundo? É a marca. E sabe qual é essa marca que nós carregamos? É a marca do sangue do Cordeiro, aleluia, em nossa vida. Essa é a marca que mostra que nós somos, aleluia, um povo eleito de Deus. Um povo escolhido, separado, aleluia. E o Senhor emitiu uma ordem específica ao seu povo. A obediência a essa ordem traria a proteção divina a cada família dos hebreus, com seus respectivos primogênitos. Cada família tinha que tomar um cordeiro macho de 1 ano de idade, sem defeito, e sacrificá-lo ao entardecer do dia 14 do mês de Abibe. Que mês é esse? Abibe e Nisan. É entre março e abril, tá bom? Famílias menores podiam repartir um único cordeiro entre si. Parte do sangue do cordeiro sacrificado, os israelitas deviam aspergir nas 2 ombreiras e na verga da porta de cada casa. Quando o destruidor passasse por aquela terra, ele passaria por cima daquelas casas que tivesse o sangue aspergido sobre elas. Daí o termo Páscoa, do hebraico, que significa Pessar, que significa pular além da marca, passar por cima ou poupar. Nós temos a marca do Cordeiro. Orabaxa de calabás. Aleluia. O sangue de Jesus naquela cruz do Calvário foi que nos livrou da destruição.
da condenação, aleluia, eterna. Nós estávamos perdidos, desgarrados, e o Cordeiro Imaculado sem mancha, com o seu sangue, aleluia, nos livrou da ira vindoura, irmãos. Naquele momento, o anjo, quando ele chegava na casa do povo de Deus, via a marca do sangue, eles passavam por cima. Ele pulava além daquela marca, ele falava, essa marca tem o sangue do Cordeiro. Essa marca, essa casa tem a marca de Cristo. Aqui eu poupo este povo, e assim o povo de Deus foi poupado. Assim, pelo sangue do Cordeiro, os israelitas foram protegidos da condenação, a morte executada contra todos os primogênitos egípcios. Deus ordenou o sinal do sangue, não porque ele não tivesse outra forma de distinguir os israelitas dos egípcios, mas porque ele queria ensinar ao seu povo a importância da obediência e redenção pelo sangue, preparando para o advento do Cordeiro de Deus, que séculos mais tarde tiraria o pecado do mundo. João 1,19. Que glória, que bênção dos céus para a nossa vida. Sabe o que nos livra da ira vindoura? É a obediência. Nós devemos, aleluia, obedecer o sinal que Jesus determinou para nós. Não somos salvos pelas obras. As obras é um sinal dos salvos, porque eu sou salvo e eu faço a obra de Deus. Mas aqui Jesus está dando um ensinamento para nós, dizendo assim, futuramente, estava ensinando para aquele povo, que futuramente Jesus viria. E por um ato de obediência a Ele, a sua palavra, aos seus ensinamentos, Jesus pouparia todos aqueles que crescem. Então nós cremos em Jesus e fazemos a vontade do Senhor. Naquela noite específica, os israelitas deviam estar vestidos e preparados para viajar. A ordem recebida era para assar o cordeiro e não fervê-lo, e preparar ervas amargas e pães sem fermento. Ao anoitecer, portanto, estariam prontos para a refeição ordenada e para partir apressadamente, momento em que os egípcios iam se aproximando, e rogar que deixasse o país. Tudo aconteceu conforme o Senhor dissera. Versículo 29 ao 36. O que eu quero destacar com os irmãos, eu quero que vocês prestem bem atenção, porque esse estudo é um estudo muito rico para nós. Porque tudo que nós conquistamos é através da obediência. A obediência em Jesus Cristo. A primeira coisa que nós devemos é que a Páscoa em Jesus Cristo, para o cristão, contém rico simbolismo profético, a fala de Jesus Cristo. O Novo Testamento ensina explicitamente que as festas judaicas são sombras das coisas futuras. Redenção pelo sangue de Jesus. Êxodo 12, que nos fazem lembrar do nosso Salvador e do seu propósito para conosco. A primeira coisa que nós devemos, eu quero destacar, anote aí. O amargo do evento da Páscoa era a graça salvadora de Deus. Deus tirou os israelitas do Egito, não porque eles eram um povo merecedor, mas porque ele os amou e porque ele era fiel ao seu concerto, que está lá em Deuteronômios, capítulo 7, do versículo 7 ao 10. Semelhantemente, a salvação que recebemos de Cristo nos vem através da maravilhosa graça de Deus. E eu vou deixar alguns versículos, na descrição eu vou deixar esses versículos, tá bom? Para vocês que querem acompanhar. O segundo ponto, o propósito do sangue aplicado às vegas das portas.
era salvar da morte os filhos primogênitos de cada família. Esse fato prenuncia o derramamento do sangue de Cristo na cruz, a fim de nos salvar da morte e da ira de Deus contra o pecado. O terceiro propósito, o Cordeiro Pascual era um sacrifício a servir de substituto do primogênito. Isto prenuncia a morte de Cristo, em substituição à morte do crente. Paulo expressamente chama Cristo o nosso Cordeiro da Páscoa, que foi sacrificado por nós. Então, para nós, essa é a verdadeira Páscoa. Foi Jesus que se entregou. Ele é o Cordeiro Pascual. Foi ele que tirou o pecado do mundo. Foi ele que nos reconciliou com Deus, para a sua glória e para o seu próprio louvor. O quarto ponto, o cordeiro macho separado para a morte tinha de ser sem mácula. Tu vê o que Deus pede para nós, tem que ser o melhor. Esse fato prefigura a impecabilidade de Cristo, o perfeito Filho de Deus, sem mancha, sem pecado, que foi Deus que entregou o seu melhor. Deus não poderia fazer de outra forma? Poderia. Deus não poderia ter pego um animal como era feito os rituais antes? Poderia. Mas nada ia substituir. E o que Deus faz? Pela sua onisciência, onipresença, onipotência, pelo seu poder magnífico, pela sua bondade, fidelidade, misericórdia, amor, Deus olha dos altos céus, aí a gente vai ver que Deus amou o mundo de tal maneira. Quando ele vê o mundo, não é o mundo em si que ele criou, mas nós que fazemos parte. Que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. É para quem crê. O amor é para quem crê, irmão. Não pereça, mas tenha vida eterna. Irmão, só vai ter a vida eterna quem crê em Jesus Cristo. Quem segue a Jesus Cristo. Quem obedece, aleluia, a Jesus Cristo. Não é que nós somos melhores do que ninguém, mas nós cremos naquilo que Paulo falou, que a palavra da pregação é loucura. Aleluia, 1 Coríntios, capítulo 1, para quem perece. A cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós, oh glória a Deus, é poder de Deus, meu irmão. É poder de Deus. Oh glória a Jesus. A quinta, alimentar-se do cordeiro representava a identificação da comunidade israelita com a morte do cordeiro, morte essa que os salvou da morte física. Assim como no caso da Páscoa, somente o sacrifício inicial, a morte dele na cruz, foi um sacrifício eficaz. Realizamos em continuação a ceia do Senhor como um memorial, em memória dele. Hoje, para nós, a Páscoa não tem para nós essa comemoração. O que para nós simboliza? Nós damos continuidade e realizamos a ceia do Senhor. Imaginem que bonito no domingo nós simbolizarmos com a ceia do Senhor. Nós cearmos na nossa casa e recordar que numa sexta-feira Jesus sofreu tudo que deveria sofrer, onde todo mundo ficaram talvez desesperançosos, dizendo: cadê a promessa? Cadê o mestre? E o que me chama a atenção é que naquele terceiro dia, um anjo desce, um terremoto acontece, aleluia, naquele túmulo. Aquela pedra que estava um soldado romano forte e poderoso para tomar conta. A pedra é removida, aquele soldado fica atemorizado. Imagine o espanto. E quando as mulheres chegam até o túmulo, há uma mensagem que nós não podemos esquecer. E o anjo diz, uma mensagem curta, rápida e objetiva.
Urabaxê de Calavas. Porque procura entre os mortos aquele que vive. Vai e diz aos discípulos que ele vai estar no lugar que ele combinou. Aleluia! E dentro daquele túmulo, aqueles lençóis estão dobrados. E para quem acompanha a Bíblia sabe que naquele tempo, quando alguém ia visitar a sua noiva ou a sua futura noiva e deixasse o pano dobradinho, era um sinal que ele iria, mas ele voltava. E se deixasse, aleluia, bagunçado, é que ele não voltaria. E Jesus deixou tudo certinho, dizendo: eu vou, mas eu voltarei outra vez. E essa é a nossa esperança. 6. A aspersão do sangue na verga das portas era efetuada com fé e obediência. Fé e obediência. Guarda essas duas palavras. Fé é aquilo que nós acreditamos naquilo que a gente ainda não viu. E obediência é obedecer à voz do Senhor. Essa obediência pela fé resultou então em redenção mediante o sangue. A salvação mediante o sangue de Cristo se obtém somente através da obediência da fé. E o 7º, para nós finalizarmos. O cordeiro da Páscoa devia ser comido juntamente com os pães asmos. Uma vez que na Bíblia o fermento normalmente simboliza o pecado e a corrupção, esses pães asmos representavam a separação entre os israelitas redimidos e o Egito, o mundo e o pecado. Semelhantemente, o povo redimido por Deus é chamado para separar-se do mundo pecaminoso e dedicar-se exclusivamente a Deus. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vós. Se você ainda não nos segue, segue lá. Deixa compartilha, nos ajude. É um canal pequeno que eu preciso da ajuda de vocês. Mas eu quero que essa mensagem fique dentro do seu coração. Quero que você entenda que hoje, domingo de Páscoa, nós fazemos um ato memorável da ceia do Senhor. Fique com essa mensagem de Deus para a sua vida. E que Deus possa te abençoar. Que você possa exercer o seu chamado com fé e obediência. Muitos querem tirar a nossa atenção. Mas nós estamos com fé e obediência no Filho de Deus. Eu vou orar por você, Pai. Em nome de Jesus. Que na onde chegar esse vídeo, casas que entrarem essa mensagem, a tua presença possa ser notória, Pai, nestes lugares. Que toda opressão, todo espírito, Pai, contrário, que não provém de ti, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Porque o teu sangue nos comprou e nos purificou de todo pecado e imundícia, Senhor. Entra nesse lar. Que o anjo, Pai, querido e santo da morte, destruidor, não, Pai, assole essas famílias, mas que eles possam ser impactados, Senhor, pela tua presença. Que eles sintam a tua presença nessa mensagem e que o teu nome seja glorificado. Assim nós oramos e agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus.